Olá, amados, graça e paz. Quando o rei Davi ali faz a oração, quando ele sente que está perto do Senhor o recolher, e ele faz a oração ao seu filho Salomão, aquele da qual havia de construir o templo, a Bíblia nos fala, geralmente o homem está relacionado tanto ao ser humano, né? Às vezes não fica aqui falando homem e mulher. Deus criou macho e fêmea, como ele nos ensina, o que passar disso é procedência maligna. E ele está dizendo tanto a homens e mulheres, da quais, através das suas próprias atitudes, sereis galardoados, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, assim a palavra nos ensina. Mas ali ele disse a seu filho, ele disse, seja homem, né? Seja homem, segundo assim como o seu pai honrou, né, a Deus todos os dias. Mas sabemos, exceto no caso de Urias, houve momento onde que o rei Davi foi como que moleque, menino, diante de Deus, quando ali ele pratica aquele pecado que embruteceu o seu coração. Ele chegou ao ponto de cegueira, quando o profeta Natã o exorta, a ponto de querer condenar aquele que assim praticou tal atrocidade. E Natã tem que abrir o jogo. Este alguém é tu, Davi. E ele reconheceu, faz a confissão no Salmo 51. Os irmãos conhecem o Salmo 51. Pequei, fiz o que é mal diante de ti, diante dos seus olhos, os olhos daquele que nada passa desapercebido. Houve consequências daquela meninice, né? Ele foi como que um moleque. E sabemos que, embora ali o rei Salomão se apresenta como um homem diante do Deus que Davi perseverou, Deus o concedeu a sabedoria, porque ele queria para que governasse o povo com justiça e com equidade, né? A sua fala ali foi de homem, de responsabilidade, mas ele não perseverou como um homem, né? E retrocedeu como um moleque sem responsabilidade diante de Deus. Se envolveu com várias mulheres, né, estando ali na podridão, nas orgias, se entregou a outros deuses, cultuou a outros deuses. Toda a riqueza que ele ali acumulou, ele fez para ele, satisfez a sua alma, enquanto ele podia estar utilizando em prol do povo, das nações. Se envolveu em meninices, né? Foi como uma criança, da qual a palavra nos diz que nós devemos ser como crianças no sentido do fugir da aparência do mal, né? Mas temos que ser prudentes, temos que ser sensatos, temos que ser adultos em relação ao entendimento, né? Jamais ser como moleques, como imprudentes. Por isso Davi disse, né, seja homem, mas ele não perseverou. Assim, quando Davi se arrepende, ele não fica retrocedendo novamente. Aquele que o confiou e concedeu a misericórdia e a benignidade, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, ele perseverou, né? Ele perseverou no temor. Nele estava sempre uma consciência, ele examinava sua consciência todo dia e sabia que ele usou ali como moleque, mas ele era necessário perseverar novamente como um homem, com umas atitudes que agradam a Deus, né? Por isso devemos estar examinando a si mesmo todos os dias, né? A Bíblia, quando fala no sentido de julgar o próximo, porque não há aqui ninguém que é juiz certo, porque todos estamos como pecadores. Paulo disse, mesmo alcançando a graça, advertindo a todos ali, exortando, sendo imitador de Cristo, ele disse, eu sou o pior dos pecadores,
entre vós, mas alcancei a graça, a sabedoria, vivo como imitador de Cristo. Sejais meus imitadores, não imitando a Paulo, mas imitando a própria imitação de Cristo que ele seguia. Ele dizia: seguis a minha fé, seguis o meu bom proceder, que tem demonstrado a vós que através do bom proceder que estou é segundo Cristo. Assim como Jesus advertia, até mesmo as prostitutas estão herdando o reino dos céus primeiro do que os sacerdotes que ali estavam. Porque se vós não creis em mim, crei pelo menos nos pecadores que estão se arrependendo e estão mudando, as prostitutas que chegam a mim com fé, do qual eu digo: vá, tua fé te salvou, não peques mais, e não estava mais na prostituição. E ele dizia: não vês que eles estão convertendo, eles estão mudando através da fé que tem em mim, creem de todo coração, de todo teu entendimento, eles estão amando o próximo como a ti mesmo, e isso só é possível porque eu os ensinei e eles depositam a confiança em mim, mas mesmo assim eles não percebiam nem para estes sinais, porque estavam com o coração embrutecido, estavam confiantes em si mesmo, que era um povo purista, que por conta daquelas vestimentas exteriores que nada lhes resolvia, estavam nus diante daquele que tudo contemplava e sabia, porque não eram cumpridores da lei, dos mandamentos através da lei de Moisés. A lei estava simplesmente os condenando, e eles não alcançavam aquele que podia os justificar. Assim são muitos outros hoje, nos dias atuais, que desde aquele tempo vêm operando da mesma forma. São julgadores, julgam-se que são puros, que não são contaminados, e ainda discrimina a muitos, mas Jesus, ele não discrimina ninguém. Todo aquele que quiser vir do jeito que estás, mas é necessário mudança de comportamento, porque ele não coabita com as más atitudes, com as podridões. Ele fala: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que não estiver disposto de aliviar a sua canga pesada, o seu fardo, que está segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que não chegue até ele, né? Mas também tem que estar ciente, porque assim como anuncia aqui, nenhum sangue daquele que não venha se arrepender e pereça por suas próprias iniquidades, nenhum sangue de vós há se derramar sobre a minha vida. Porque ali, naquele grande dia, será cobrado, e se ensinei algo que não condiz com a palavra, se alguém perecer daquele que ouviu o que aqui foi dito, o sangue é recobrado sobre a minha vida. Por isso tem muito zelo e anuncio em espírito e em verdade, porque há um juízo que tudo contempla e vê. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.